Olá, aqui é a Andressa do Sintonia de Mãe. Seja muito bem-vinda à jornada da amamentação. Se você está gestante ou recém-mamãe, aqui é o seu lugar. E para começar eu vou dizer, chega do lado B da amamentação. Chega de ter que passar dor na mama e ter que amamentar até sangrar. Chega de lidar com toda a frustração de não ter conseguido e ainda se sentir incapaz cada vez que vê uma mãe amamentando na sua frente. Chega de pessoas te dando opinião e você fica pra lá e pra cá que nem uma barata tonta. E ainda fica olhando seu filho preocupada com ele e com todo mundo. Eu vou ensinar você um caminho simples e prático que eu aprendi ao longo de 17 anos trabalhando com amamentação. Esse é o mesmo caminho que fez com que eu e muitas mamães conquistassem a amamentação dos sonhos. E agora você também pode seguir esse caminho. E você vai ver que amamentar vai ser a coisa mais incrível que aconteceu na sua vida. E por que essas mães brilham quando falam em amamentar? Eu vou privar você daquelas conversas que daqui a pouco você já ouviu por aí, que amamentar é sofrido mesmo, que tem que passar dor até calejar, ou então que seu leite é fraco ou que não sustenta seu filho. Olha só, vou te dizer uma coisa, para as mamães que seguem o meu método, isso não existe, sabe por quê? Porque elas sabem como lidar com as primeiras dificuldades, sem que essas dificuldades se tornem uma bola de neve e acabe com a amamentação. Veja o caso da Paula, a nossa aluna, ela estava morrendo de medo, porque ela tinha visto 3 amigas sofrer com a amamentação. Essas 3 amigas tiveram um bebê um pouquinho antes dela, e ela já estava super ansiosa para esse momento tão desafiador que é a amamentação. Mas aí a Paula, ela decidiu fazer algo diferente. Ela entrou para o programa avançado do Sintonia de Mãe e conseguiu fazer a sua história diferente na amamentação. Tanto é que na primeira consulta com o pediatra ela só recebeu elogios. Meu nome é Paula, sou de Florianópolis e eu tô aqui hoje para relatar a história da minha amamentação e como foi meu preparo da gestação. Eu vi 3 amigas minhas com problema de amamentação, né? As 3 não conseguiram. Simplesmente porque elas não tiveram a orientação correta, né? E logo nos vídeos eu já vi que elas estavam fazendo várias coisas erradas. Daí eu conversei com meu marido, falei para ele que ele achava de eu fazer o curso avançado, ele me incentivou. E depois teve a consulta com o pediatra, que era o momento que eu estava mais tensa, né? Com o peso não tá ideal, e daí o pediatra já tenta indicar a fórmula, né? Ele disse que esperava, né, que ela tivesse 2,8 kg, e a Júlia estava com 3,330 kg, né, mamando no peito. Eu fiz tudo exatamente como a Andressa ensinou no programa. E ele ficou bem espantado, assim, por ser minha primeira gestação, eu estar tão bem orientada. E o pediatra falou que o que mais acontece no consultório dele é chegar uma mãe com o seio todo machucado, uma avó que já entupiu a criança de mamadeira, né, e daí a amamentação, ela não tem sucesso, acaba não conseguindo continuar. Ele mesmo ficou interessado no programa da Andressa, vai indicar para as pacientes. Então, eu estou aqui para dizer que para mim foi muito bom curso, que é sim possível toda mãe amamentar, que a natureza é perfeita, tá? Graças a Deus está tudo indo muito bem aqui comigo e com a Júlia. E é tudo isso que eu vou falar agora aqui nessa série de vídeos. Mas para a gente aproveitar essa jornada de um jeito espetacular, eu vou fazer uma preparação. Antes de dizer o que você precisa fazer, eu vou ensinar para você o que você não deve fazer. E para isso, eu criei uma coisa surpreendente. Eu preparei essa série de 3 vídeos, onde eu vou desvendar os obstáculos que você vai enfrentar. Aquilo que você deve evitar mesmo a qualquer custo, se você não quiser conhecer o lado sombrio da amamentação, o lado B. Este lado que faz com que muitas mães desistam do seu sonho de amamentar, mesmo elas sabendo que a amamentação é o melhor para o seu bebê. Aqui você vai me acompanhar e vai ver por que o Sintonia de Mãe já ajudou centenas e centenas de mamães a criarem uma verdadeira sintonia com seus bebês. E para você saber de tudo isso, então, depois que eu ensinar os erros nessa série de 3 vídeos, eu vou fazer um fechamento, onde eu vou revelar para você o que mais as mamães querem saber. O que fazer para aumentar a produção de leite sem o uso de medicamento e aí então salvar a sua amamentação enquanto ainda há tempo. Com esse fechamento eu vou fazer uma aula online e você vai entender o meu método, o método Sintonia de Mãe. Mas você só vai estar perfeita para entender esse método se você for entendendo esses erros que eu vou falar aqui.
E também se você me ajudar a formar uma comunidade de mães que realmente se importam e que estão empenhadas por essa causa. Então, convide as suas amigas para participar dessa jornada da amamentação. Convide aquelas que estão grávidas e aquelas também que acabaram de ter bebezinho e podem estar passando com algumas dificuldades na amamentação ou nos primeiros dias de vida do bebê. Assim, nós vamos formar uma grande comunidade por essa causa. Gente, nós não podemos deixar que esse ato tão natural e tão perfeito seja simplesmente extinto. Extinto, parece até um exagero, não é? Mas sabe por quê? Porque cada vez mais nós vemos crianças sendo alimentadas por fórmulas. E quem leva toda a vantagem sobre isso, sabe quem é? Única e exclusivamente a indústria de alimento infantil. E a gente acaba até achando que tudo isso é normal e que é normal um bebê começar a vida dele tomando leite em pó. Isso precisa mudar. Olhe à sua volta, veja quantas mães que você conhece que chegou ao aleitamento materno exclusivo sem passar por dificuldades. Será mesmo que todas elas não tiveram leite suficiente? O pediatra espanhol Carlos González que diz, se fosse assim, a gente estaria vivendo a maior epidemia que a humanidade já viveu. Então, o problema não é com você, mas ele está em suas costas agora. Mas antes, eu vou dizer quem eu sou para falar tudo isso, qual é a minha causa e por que eu estou aqui. Você pode até estar pensando o que uma odontopediatra se torna uma especialista em amamentação. Quando eu comecei a trabalhar no meu consultório, eu atendia crianças e em pouco tempo eu percebi que uma grande porcentagem delas tinham algum tipo de problemas no desenvolvimento facial. E por isso elas apresentavam problemas respiratórios, de fala, mastigação. Algumas crianças tinham até comportamento mais agitado e também às vezes até dificuldade no aprendizado. Para ajudar essas crianças, eu fui buscar a origem do problema e eu descobri que tinha a ver com a falta de amamentação. Quando a criança ela mama no peito, ela faz exercícios fundamentais para o crescimento e desenvolvimento facial. Eu fiquei realmente impressionada, porque durante as entrevistas que eu fazia com as mães, eu perguntava para elas se elas tinham amamentado, por quanto tempo, e para minha surpresa, a grande maioria delas diziam que não tinha conseguido. Por vários motivos, porque não tiveram leite, porque o bico rachou, ou porque só o leite do peito não dava, a criança não pegou no peito. E eu comecei a ver que existiam fatores e dificuldades na amamentação. Mas eu não entendia bem o porquê. Naquela época eu ainda não era mãe, meus filhos não tinham nascido e eu achava tudo isso muito estranho. Porque para mim, amamentar era um ato natural e instintivo e não tinha por que ter dificuldades. Eu também achava que era só colocar a criança no peito e pronto. Então eu resolvi estudar profundamente o aleitamento materno para entender a real dificuldade e aí poder sim ajudar essas mães. Depois de esgotar esse assunto na área da odontologia, eu fui procurar em outras áreas as respostas para minhas perguntas. E eu acabei fazendo minha pós-graduação em aleitamento materno, fiz vários cursos no Brasil e também fora. E aí eu comecei a trabalhar na Pastoral da Criança, onde eu atuava formando líderes. E um dia, uma dessas líderes me pediu ajuda para visitar uma mamãe que estava sofrendo para amamentar. E eu achei assim uma ótima oportunidade, porque eu ia colocar em prática tudo aquilo que eu tinha estudado. Mas na verdade foi muito mais do que uma oportunidade. Eu vou explicar para você por quê. Eu fui até a casa dessa mulher e encontrei ela sentada com a filha no peito. Bom, até aí uma cena super normal, não é? Se não fosse um detalhe. Essa mãe estava mordendo uma fraldinha, sabe aqueles paninhos de boca de bebê? Ela mordia com toda a força. E aí só quando eu me aproximei dela que eu entendi que o peito dela estava todo machucado e sangrando. Essa mãe devia estar sentindo muita dor mesmo, mas mesmo assim ela continuava amamentando sua filha. Naquele momento ficou muito claro para mim que as dores e dificuldades que as mamães sentiam realmente eram reais. Quando eu vi aquela mulher naquele estado, todas aquelas mães das crianças que eu tinha atendido no consultório vieram na minha cabeça. Quantas delas não tinham passado pela mesma situação? Então, naquele momento, eu prometi a mim mesma que eu ia fazer o que fosse para que nenhuma mãe que tivesse ao meu alcance tivesse que passar por isso. E hoje, eu considero que essa cena, ela foi meu ponto de partida. Foi quando eu descobri que era essa a minha missão e eu senti que eu precisava fazer alguma coisa para ajudar essas mulheres. Então, eu comecei a me aprimorar mais e mais e cheguei ao método Sintonia de Mãe. Aí, depois de testar com os meus filhos, eu quis compartilhar também com as minhas amigas, que eu via que estava tendo neném e precisavam de ajuda. Depois compartilhei com meus clientes, até chegar agora no mundo online.
E eu quero dar essa oportunidade para você, de também você conhecer e aplicar esse método. Eu tenho certeza que vai encurtar muito o seu caminho. Agora eu vou revelar a primeira coisa que você precisa evitar. O erro que a maioria das mães cometem ainda na maternidade e que você deve evitar desde a primeira mamada. E se você já está com seu bebezinho, está com dificuldades na amamentação, lembre-se que é sempre tempo de recomeçar. Você deve evitar a qualquer custo ter dúvidas sobre a pega do seu bebê. Você não pode ter dúvida sobre isso. Você não pode ter dúvida se a pega está correta ou se a pega está errada. Você precisa saber avaliar isso. E eu não estou aqui falando não que você precisa ser um especialista no assunto, mas é muito necessário você saber o básico. O erro, sabe o que é? É achar que na maternidade você vai encontrar um anjo que vai te ensinar tudo. Às vezes esse anjo até aparece, mas não é bem assim que acontece na grande, imensa maioria das vezes. E você não pode deixar isso ao acaso, você não pode arriscar. Sabe por quê? Porque senão você pode até sair da maternidade já com rachadura no peito ou com seu bebê já mamando fórmula. E se o seu bebezinho já nasceu, você está encontrando algum tipo de dificuldade, você precisa entender a pega para poder ajudar seu bebê. Sabendo isso, você vai evitar muitos outros problemas que vêm na decorrência da pega errada. Nenhum bebê, gente, nasce sabendo a pega perfeita. Nós que temos que ajudá-lo. Agora eu vou te dar uma dica de ouro. Com essa dica, você vai poder começar a corrigir a sua amamentação. E é algo que é quase 100% das mães erram sem perceber. Então preste atenção, posição errada leva à pega errada. E também eu vou te ensinar um macete de posicionamento que vai te ajudar muito. E tenho certeza que você não esquece mais. E agora eu tô aqui com meu bebezinho, que infelizmente é um bonequinho. Ai, morro de saudade quando eu amamentava meus filhos. E essa aqui é a minha verdadeira poltrona de amamentação. Acho que quando eu sento aqui dá mais saudade ainda. Mas eu vou mostrar pra vocês como que funciona esse macete de posicionamento e como você fazer para direcionar o bebê para começar uma pega correta. É claro que existem muitos outros detalhes, mas eu quis explicar isso para você porque isso é realmente muito importante. Então agora eu vou pegar aqui o meu avental. Pronto, agora eu já estou pronta para amamentar meu bebê. Quando a gente pega o bebezinho, é quase instintivo a gente trazer ele para cá, né? Eu vou ensinar para vocês um macete de posição diferente que vai ajudar muito você visualizar a pega, tá bom? Mas antes eu queria falar para vocês que sempre a barriga do bebê tem que ficar bem juntinho à barriga da mãe. E às vezes ele fica como se estivesse mesmo deitado sobre a gente. Então, a gente vai fazer o seguinte, em vez de a gente pegar essa posição tradicional aqui, a gente vai pegar com essa mão, vai pegar aqui a cabecinha do bebê, a nuca, e com essa mão a gente fica livre para ajeitar a mama, tá? Então assim fica mais fácil da gente direcionar o bico para a posição correta. Qual é o erro que muitas mamães fazem? Às vezes coloca o bebezinho aqui muito para cima, ele tem que abaixar a cabeça para alcançar o bico. Às vezes coloca aqui muito para baixo. Então é importante o quê? Para você saber direitinho se a cabeça do bebê tá bem de frente para a mama, porque é assim que tem que ficar. Faz o seguinte, faz com que o seu bico aponte para essa região da boquinha do bebê, entre o lábio superior e embaixo do nariz. Dessa forma você tem certeza, né, que você está colocando o bebezinho no lugar certo e a chance de ter uma pega correta é muito maior, tá bom? E para você visualizar bem, lembra do macetinho? Segurando aqui e aqui. O bebê mamando bem, fazendo uma mamada efetiva, ele consegue extrair leite suficiente para o seu sustento, sem precisar de complemento. Mas sobre isso eu vou falar no próximo vídeo. Enquanto isso, se inscreva agora para receber os outros vídeos dessa série e também para participar da nossa aula online, onde eu vou fazer o fechamento dessa jornada. Nessa aula, eu vou te dar um esquema para você aumentar a sua produção de leite em 3 dias, sem precisar usar medicamentos. Essa aula é inédita e você não pode perder de jeito nenhum se você quiser amamentar seu filho. Eu vou mostrar coisas lá que ninguém te ensina. Mas antes, assista os próximos vídeos, vai ser importante para você. Só assim você está preparada para a nossa aula online. Inscreva-se no link que está aqui em cima ou aqui embaixo. E eu te encontro no próximo vídeo e desejo que você tenha uma amamentação abençoada.